Boa tarde, Gigi, tudo bem? Hoje, a nossa primeira aula, nós vamos continuar falando sobre material escolar em História. Então, hoje, na nossa aula de História, nós vamos prosseguir com a apostila de atividades com a página 7 e 8. Na página 7, começamos com o número 3, que diz assim: complete o diagrama com as palavras do quadro ao lado. E depois as ilústrias. Ilustrar significa desenhar, tá, Gigi? Então, você vai completar o diagrama, que são esses quadradinhos que você deve escrever as palavras espaçadas, né? Cada quadradinho uma letra, tá? Isso chama-se diagrama. E depois tem uma setinha que, de acordo com o nome da palavra que você descobriu, você vai escrever o nome desse material escolar, tá bom? Então, aqui do lado diz assim: conviver bem também é cuidar do material escolar. Com 5 letras, você vai achar lápis, livro e régua. Depois temos lá, com 7 letras, caderno e mochila. E com 8 letras, borracha. Então, algumas palavras têm as iniciais para te ajudar, outras têm o meio, né? Então, você vai poder saber que essas palavras, cada quadradinho desse corresponde a uma letrinha, tá bom? Então, nós temos aqui para você escrever lápis, livro, régua, caderno, mochila e borracha, tá bom? Depois temos lá, letra A. Escreva o nome de outros materiais escolares que você utiliza na sala de aula. Então, nós temos aqui um apontador e uma tesoura. Na aula passada, nós aprendemos como é que se escreve tesoura, né? Então, agora você vai escrever ela aqui pra mim, tá bom? Na nossa aula de história também aprendemos sobre apontador e caneta. Então, você já sabe também escrever essas palavras, apontador e caneta, né? Aqui do ladinho tem uma dica que diz assim: escreva uma letra em cada quadradinho. Então, agora nós vamos prosseguir com a página 8. Na página 8, nós vamos continuar falando sobre material escolar de uma forma diferente. Agora, nós vamos conversar em tirinhas. Então, diz lá, letra B. Que cuidados devemos ter com os materiais escolares? E com a sala de aula? Então, essas são duas perguntas diferentes. Então, você vai dizer aí pra mim quais os cuidados que nós precisamos ter com os nossos materiais escolares e com a nossa sala de aula. Caso você ache que esse espaço não caiba a sua resposta, você pode fazer como a tia Fê explicou pra você. Colocar lá no caderno de história, página 8, resposta da pergunta 3, letra B. Para não ter que copiar toda a pergunta, você me responde que eu sei como corrigir daí, tá bom? Depois, no número 4, diz assim: no material de apoio, aquela foto que tá no início da nossa aula, né? Realiza as atividades propostas sobre atitudes de boa convivência e organização da sala de aula. Aquela coisa que a gente aprende na escola, né, Gigi? Quando a gente tá lá na escola, que a gente tem que sair, manter a nossa carteira no lugar, né, nossa cadeira arrumada. Sempre que a gente termina a aula, dá uma olhada, ver se a gente não derrubou nenhum papel no chão, colocar no lixo. Quando a gente termina o lanche, o pessoal passa lá, limpa nossas carteiras, então manter sem rabiscar a parede as carteiras, todos esses cuidados que nós devemos ter com a nossa sala de aula, né? Depois, no número 5, diz assim: leia a tirinha. Tchau, mãe, vou para a escola. E a mamãe grita de lá: espera aí. Leva só o material que você for precisar hoje. Daí ele olha dentro da mochila, tira muita coisa e diz: vai ser difícil. Por que, Gigi, que vai ser difícil? Responde aí pra mim. O que aconteceu nessa tirinha? Com essas figuras que você viu e com essa leitura que a tia Fê fez pra você, o que aconteceu aqui nessa tirinha? Depois, na letra B. Em sua opinião, os alunos podem levar qualquer material para a escola ou objeto escolar? Explique por quê. Lembra que nós conversamos também sobre isso? Sobre a gente ter na escola apenas o penal da escola, que contém o que a gente precisa? Porque se a gente levar outras coisas, o que acontece, né? Se misturam, acaba um se enganando com a borracha do outro, com o lápis diferente do outro, a amiguinha que é aquela caneta diferente que você tem, acaba criando situações na escola devido a isso, né? Por isso que a gente fala tanto que só deve se levar para a escola o material escolar que vai se utilizar para fazer a tarefa. E na nossa escola ainda, eles prezam por ser tudo igual, todos com o mesmo lápis, todos com a mesma caneta, com a mesma borracha, para que fique mais fácil de cada um saber o que é o seu, no seu penal, e não termos esses problemas dentro da sala de aula, né, Gigi? Então, vamos continuar com Vamos Brincar. Aqui no Vamos Brincar diz assim: essa é uma charada, tá, Gigi? Lembra que você já passou por alguns desafios nas apostilas anteriores? Esse é o primeiro desafio dessa apostila do quarto bimestre, que diz assim:
escreve e não sabe ler. Faz carta, conta e lição. É magro feito um palito. Vive abraçado com a mão. Quem é esse, Gigi? Conta pra mim aí quem que é esse, Gigi. Aqui nós temos assim, descobrir a resposta é... Você vai colocar uma letrinha em cada quadradinho para descobrir quem é esse que tá sempre abraçadinho na sua mão aí na hora de fazer a tarefa, Gigi. Conta pra mim quem é ele, tá bom? Nós vemos aqui que nessa tem uma legenda, né? Essa legenda diz que é de Ricardo Azevedo, esse conto, essa charada, do meu material escolar São Paulo, da editora Moderna, em 2009. Certo, Gigi? Então, essa é a nossa aula de história de hoje. Boa atividade para você.